Tô bem animada. Esse temperamento maravilhoso que é dos idealistas, né, gente? Adoro. Adoro todos, na verdade. Cada um tem o seu brilho. É muito bom falar de cada um deles. Então, bom, acho que eu vou começando. Bom, então, como eu já anunciei, né? Hoje eu vou aqui abordar esse temperamento que é o mais sensível de todos, né? E é um tema que mexe com muita gente, assim, né? Então, o porquê de algumas pessoas sentirem com tanta intensidade, né? Isso é uma grande questão que eu até anunciei ali no post, né? Pessoas que ouvem muitas vezes isso, né? Nossa, como você é sensível. Ah, você pensa demais, você sente demais. Nossa, que exagero. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Ou para de levar as coisas pro lado pessoal, não é para tanto. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, né? São um sentimento mais delicado, mais apurado e, enfim, acabam sentindo mais as coisas. E se você já ouviu isso, né? Ou você já se perguntou sobre isso, nossa, será que eu sinto muito? Será que eu estou exagerando? Enfim, estou dando um pequeno exemplo. Você pode ser, talvez você seja desse temperamento que é dos idealistas, né? Então, primeiro eu queria contextualizar aqui esse tema, que eu acho que muita gente já conhece. Todo mundo que me conhece, geralmente já conhece bem a teoria do MBTI, mas eu acho de repente interessante para contextualizar rapidinho, né? Que lembrando que o MBTI ele é uma teoria, né? Do Myers-Briggs Type Indicator, né? É um instrumento de mensuração de tipos psicológicos, né? Então ele descreve 16 tipos de personalidades. Então tem basicamente 4 dimensões. Então se a pessoa é extrovertida, não é nem extrovertida, tem maior inclinação à extroversão ou maior inclinação extroversão ou introversão. Né? A segunda dimensão é sensação ou intuição. A terceira dimensão é pensamento ou sentimento. E a quarta dimensão é julgamento ou percepção. Então, o MBTI ele vai basicamente ver se você tem, para onde você inclina mais, né? Para qual desses lados. E aí você vai ter algumas letras, né? E ou I, S ou N e por aí vai. E hoje a gente vai olhar para a combinação do N com F, né? Que então é intuição e sentimento. Então, quando a gente fala em temperamentos do temperamento dos idealistas, as pessoas que têm o tipo do MBTI que tem essas duas letras, o N e o F. Então, o que é isso, né? O N é intuição, que é esse foco em ideias, significados, possibilidades, né? O que pode ser a pessoa quando ela olha uma coisa, ela não está só olhando para aquela coisa em si, né? Ela está olhando o que está por trás disso aqui, né? Isso é intuição. Ela enxerga um todo ali e não para no concreto, né? Ela transcende o concreto. Às vezes ela nem percebe o concreto, ela já vai direto até, ela passa rapidinho e já vai para o significado daquilo. Então, isso é intuição. E o sentimento, ele já tudo bem, quando a gente fala em sentimento, a gente pensa, né? Ah, a pessoa que sente muito. Tem essa questão da pessoa realmente perceber mais, né? E valorizar mais seus sentimentos. Mas é bem maior, assim, o espectro dessa letra, né? Então, uma pessoa que foca em valores, emoções, impacto humano das decisões. Então, tudo isso está dentro da letra F, do feeling, né? Do sentimento. Então, as pessoas que têm esses dois traços mais fortes na personalidade, que é intuição e sentimento, eles estão dentro desse grupo que o David Keirsey, que é um psicólogo maravilhoso, né? Muito famoso, que ele agrupou os 16 tipos do MBTI em 4 grandes grupos, né? Onde ele via no trabalho dele mesmo, ali, de observação, no consultório, ele via muitas similaridades entre entre os tipos desses 4 grandes grupos, né? Por isso que ele fez esse agrupamento e fez um mega estudo com base na observação dele, de dia a dia de trabalho, né? E os estudos anteriores do MBTI, ele agrupou nesses 4 temperamentos, né? Que são, para quem não tiver visto, eu postei um carrossel essa semana, que vai descrevendo, né? Idealistas, os guardiões, os artesãos e os racionais. Então hoje a gente vai falar de um deles, que é o que mais teve adesão, né? Quando eu coloquei lá no carrossel, várias pessoas começaram a escrever, algumas me mandaram direct, enfim, pessoas entraram comigo, pessoas que têm meu WhatsApp, me escreveram, ai, Bia, me dá uma dica. Eu falei, gente, acho que eu vou ter que começar por esse temperamento, né? Porque eu vi, assim, muita demanda em relação a ele. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma live já sobre ele.
Eu não vou falar aqui de tudo sobre ele, porque é muita coisa, né, gente? Enfim, cada temperamento tem muitas coisas. O que mexe com a autoestima, autoconfiança, a forma de comunicação. Eu não me propus aqui, porque a gente ficaria aqui horas, né? Não é o objetivo. Eu vou focar em alguns aspectos mais fortes, né? Mais perceptíveis dessas pessoas. Muito também em relação ao sentimento, identidade. Eu escolhi alguns aspectos para a gente abordar aqui na live, mas que eu acho que vocês vão gostar, tá? Então, assim, primeiro assim, segundo o Kirsten, né, quem são os idealistas, né? Algumas características principais deles. Então, eles buscam por significado em tudo, né? Então, o que é isso? Na vida, no trabalho, na família, nas ocupações, né? Então, por que eu quero isso, né? Para que é isso? Né? O que está por trás? Qual o propósito dessa minha ocupação? Enfim. Então, essa busca por significado, foco em identidade e autenticidade. Então, é isso de... tá vendo aqui. Participar. Peraí, gente, ver. Tá. Tô aqui já mexendo aqui nas pessoas que estão entrando. Vamos lá. Então, é isso, né? Esse foco em identidade e autenticidade, que no fundo é assim... Só falar, primeiro só anunciar que eu fui meio rápido aqui. Eu vou primeiro passar mais ou menos umas ideias que eu pensei e depois, no fim, vocês vão perguntando, eu vou olhando o que vocês perguntaram ao longo da live, tá, gente? Eu não tenho muita experiência em live, eu não tinha Instagram e eu tenho, sei lá, faz um mês esse Instagram, então é minha primeira live. Então, pode ser que eu me perca aqui um pouquinho por falta de experiência, mas enfim, vai dar tudo certo. Então, enfim, voltando para as características principais dos idealistas, né? Então, busca por significado em tudo, foco em identidade e autenticidade. Então, assim, eles querem ser fiéis a quem eles realmente são, né? Quem eu sou, quem eu quero ser. E eles querem corresponder a isso em tudo na vida deles, né? Então, outra característica deles é a empatia natural. Então, que é isso, né? É sentir a dor dos outros, né? Sabe essas pessoas que... eu não sou idealista, né? Eu sou de um outro, mas eu tenho um pouquinho disso e eu vejo muitas amigas minhas e amigos, enfim, que são desse tipo, que eles falam, nossa, quando eu encontro uma pessoa triste, eu saio triste, né? Ou às vezes você vê que a pessoa sofre mais do que a própria pessoa que tá lá sofrendo. Então, essa questão de se identificar com os sofrimentos, né? Com os sentimentos alheios, de captar não só o que os outros sentem, e às vezes até explicar melhor do que eles próprios explicam, como captar o clima ali, né, do ambiente, como é que tá naquela casa, naquele trabalho. Então a pessoa já entra e já capta, assim. Uma outra característica é a habilidade de inspirar. Então esse temperamento é um temperamento especialmente dotado, né, de uma forma natural, para conseguir tocar na tecla das pessoas, assim. Então, saber como motivar cada pessoa, como cada pessoa como que eu devo falar com cada uma. Enfim, então essa empatia, essa habilidade de inspirar, também tem uma tendência a idealizar. Então, assim, é muito comum, né, que os idealistas idealizem tanto pessoas quanto situações, né? Então, eles criam imagens ideais das coisas, né? Imagens de como deve ser um relacionamento, de como deve ser um trabalho, enfim. E muitas vezes eles se decepcionam, porque a maioria das vezes a realidade não corresponde à forma que a gente idealiza, né? A forma ideal que a gente pensou ali. Então, isso é bem comum também, um traço, assim, bem repetido, assim, essa idealização e aí, por outro lado, uma frustração. Enfim, então acho que até já deu, assim, de alguns exemplos aqui de umas características, teriam outras, mas primeiro para situar um pouco vocês, assim, né? Alguns exemplos desse comportamento, dessa tendência natural. Né? Então, um seria esse, sofrer pelos outros, né, captar e sofrer por eles. Outro exemplo, não sei, às vezes você tem uma causa social que você aposta, que, não sei, você acredita, que você se engaja, e aí as pessoas não se engajam ou não se envolvem. Então, às vezes pode ter um sofrimento também, nossa, o mundo tá péssimo, ninguém, né, enfim. Então, esse olhar, assim, um pouco decepcionado pro mundo.
Outro exemplo prático pode ser assim, às vezes você ficar horas pensando no que poderia ter falado para um parente, para um amigo, você acabou de ter uma conversa difícil, e aí você, não sei, depois você fica com aquilo na cabeça horas e horas, tipo assim, nossa, eu tinha que ter falado desse jeito, eu não podia ter falado desse, da próxima vez eu falo do outro, então a pessoa fica dando voltas assim. Que aliás é uma coisa muito típica dos idealistas, né? Eles são muito voltados para pessoas. Então, inclusive a autoestima deles está voltada a ser uma pessoa que ajuda os demais a serem mais felizes, né? Então, tudo que causa um afastamento, né, uma decepção, causa um impacto grande neles, né? De sofrimento, de ansiedade, enfim. Então, é um ponto forte que está junto com um ponto fraco, né? De ponto forte para a humanidade e ponto fraco no sentido de sofrer mais e mais facilmente quando tem algum assunto difícil, né? Em relação sobre algum relacionamento humano. Que mais? Não conseguem trabalhar só pelo dinheiro, né? São pessoas que querem ter algum sentido, né? Então, às vezes, um idealista que está num trabalho, não sei, muito de execução, ou até que tem lá um ideal, mas que ele não acredita, né? Então, ele começa a ficar frustrado, ele não nasce para isso, é como se ele estivesse traindo ele mesmo, sabe? Ele fala assim, não, eu tô vendendo a minha alma aqui, né? Porque eu não acredito nesse trabalho. Então, isso também geralmente é um aspecto forte nos idealistas. E um outro exemplo seria um olhar um pouco romântico para o futuro, né? Então a pessoa, ela tá sempre esperando que coisas melhores aconteçam. Então assim, ainda não aconteceu, vai melhorar. E ele fica esperando sempre, né? Que aliás é uma outra característica dos idealistas, que é esse foco no futuro. Cada temperamento tem um foco em um determinado tempo, né? Passado, presente, enfim. E os idealistas, eles são geralmente mais voltados, já sofrem com antecedência ou esperam com mais, enfim, ênfase, né, para algum acontecimento ou idealizam. Então eles também são muito ligados no futuro. Alguns pontos fortes, né, assim, disso que eu falei, né, dessa forma de ser. Então, empatia profunda, inspiração e motivação para os outros, né, conseguir inspirar os outros, comunicação emocional poderosa, ainda mesmo os que são mais introvertidos, que às vezes não acreditam na capacidade de motivação, né, de comunicação, eles também, né, se eles se propõem, às vezes se preparam, ou dependendo, né, se é o NFP, é mais individualmente, né, tem muitos psicólogos e NFPs, né, então, quando ele se comunica individualmente, ele às vezes tem mais facilidade, né. O INFJ, ele se comunica melhor escrevendo, assim. Então, se ele se prepara e depois fala, né? E os outros mais extrovertidos, o NFP e o NFJ, principalmente o NFJ, já tem um dom especialmente natural de comunicação. Assim, no público, né? Grande público. Mas todos eles, mesmo que ele não acredite em si, ele vai ter uma boa capacidade de comunicação por essa tendência natural que ele tem de intuição, né? Então assim, de refletir nas coisas, e de sentimento, que é olhar para os outros, captar os demais, né? Enfim, essa questão meio abstrata e voltada para o ser humano. Então isso dá para eles uma capacidade muito boa de ler pessoas, ler ambientes e se posicionar com as pessoas e se posicionar em diferentes ambientes, tá? Mesmo que eles não acreditem nisso, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa muito próxima da minha família, que ela é NF, né? E ela é introvertida. Então ela sempre fala, eu não me comunico bem e tudo. E muitas pessoas já falaram pra ela, não, fulana, você me verbaliza o que eu sinto, que eu não sei explicar pra ninguém. Você fala melhor o que eu tô sentindo do que eu mesma sei falar, né? Então, impressionante, né? Assim, então, enfim, alguns outros pontos fortes. Capacidade de sonhar com futuros melhores. Então, os NFs são naturalmente otimistas, assim, de sonhar, né, de ter ideais grandes para o mundo, para as pessoas. E também um outro ponto forte natural é a criatividade com foco em impacto humano. Não necessariamente eles são criativos para tudo, mas quando você toca o ponto fraco deles, que é um ponto forte, né, que é essa preocupação com as pessoas, é como se a criatividade fosse turbinada, assim. É muito legal, né, de como ajudar essa pessoa, ou assim, até copywriter, sabe? Assim, marketing, mesmo que seja, que não necessariamente vai ser uma coisa para ajudar os demais, mas que tem a ver com pessoas, ele vai ter uma criatividade meio fora da curva, assim. Então, geralmente é um ponto forte.
Armadilhas e dores típicas, também achei interessante falar aqui. Então, bom, tá tudo interligado, né, gente, com o que eu já fui falando. Então, primeiro eu fui falando dos pontos principais, aí fui falando alguns exemplos práticos, pontos fortes. Então, tá tudo meio ligado, claro, porque é uma pessoa só. Mas agora eu tô indo detalhando, assim, né, as consequências dessa forma de ser. Então, algumas armadilhas e dores típicas dos idealistas, né, pessoas com intuição e sentimento mais fortes, sofrer com a frustração. Então, quando os outros não entregam o esperado, então a pessoa cria uma expectativa e de repente aquilo não é correspondido, então a pessoa se frustra, né? E perder energia com problemas que não são próprios, então aquilo vai me consumindo, eu tô lá muito bem. Se eu sou uma pessoa, né, uma idealista, né? Uma pessoa, e me liga uma amiga que tá arrasada porque aconteceu tal coisa, eu posso ficar muito mal, né? As armadilhas e dores típicas assim que eu anotei dificuldade com crítica. Então o bendito do F, que de novo, né? F é feeling, sentimento, que é essa inclinação a valores, pessoas, né? Vamos lá, né? Então dificuldades com críticas. Por quê? Imagina, uma pessoa que ela tem uma inclinação maior, a intuição, então, ou seja, ela pensa, reflete muito nas coisas, dá voltas, né? E também uma inclinação maior ao sentimento, que no fundo, isso, né? Pessoas, o que eu tô sentindo, se tem uma harmonia social. Então, essa pessoa, você virar para ela e fazer uma crítica, é a receita pronta para se deixar ela mal, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode estar super bem, mas se tem algum fator humano, uma pessoa olhou para ela de uma forma mais ou menos, ela pode já ficar assim abalada e acabou com o dia dela, sabe? Porque é justamente uma coisa que ela preza muito, as relações humanas. Então, é como se você encostasse o dedo na ferida dela, assim. Então, isso pode ser um ponto fraco, né? A pessoa é mais suscetível a críticas, que vem de uma coisa boa, né? Pela preocupação dela, mas acaba que ela sente mais qualquer comentário negativo, olhar, enfim. E uma outra armadilha, algum perigo também que pode acontecer é crises existenciais, né? Então, quando a pessoa não vê propósito nas coisas, né? A vida, às vezes, ela tem momentos que a gente, não sei, a gente consegue render, ajudar o mundo, enfim. E tem momentos que vão ser muito rotineiros, que vai ser uma coisa assim que não vai atingir grandes causas, né? E às vezes pessoas que têm esse temperamento, ela pode ficar um pouco, daqui a pouco vai estar numa crise existencial, se ela está num trabalho que ela precisa ali pegar dinheiro, mas que não tem um propósito maior, daqui a pouco ela começa a ficar mal com ela mesma. Tipo assim, nossa, não sei o que está acontecendo, mas eu tô esquisita, assim, eu tô sem sentido, eu tô pesada, pra que serve a minha existência? Então também é um temperamento mais suscetível a crises existenciais, porque ele quer que a vida dele tenha um propósito maior, né? Então, quando não tem, ou tem e ele não tá vendo de uma forma muito concreta, ou alguém fez alguma crítica, ou alguma situação criticou ele, né? Sei lá, ele foi mandado embora. Enfim, e ele pode começar, nossa, por que foi mandado embora? Não gostaram de mim? Ele pode se complicar, né? Esse temperamento, ele é muito rico, tem muitas capacidades, mas também ele é mais complexo por causa dos pontos fortes dele, inclusive, né? Dessa capacidade de intuição, enfim, valores e por aí vai. Lidar melhor com esse temperamento, né? Tanto para quem tem o temperamento, quanto para quem conhece pessoas com esse temperamento, né? Repetindo, pessoas com maior inclinação à intuição, né? E ao sentimento, né? NF, no MBTI, essas duas letras. Então, uma que eu estava pensando assim, praticar o realismo emocional. Então, o que é isso? Aceitar que o mundo nem sempre corresponde às expectativas, né? E fazer as pazes com isso, né? Tá tudo bem, né? Não era o que eu esperava? Tá, isso vai ter algo de bom pra minha vida, eu vou aprender algo. Não ficar na ilusão, sabe? Trazer pra realidade, assim. E isso, gente, é mais fácil quando é a própria pessoa que faz, tá? Porque é muito comum, esse temperamento, ele não é tão comum na população. Os intuitivos, de modo geral, não são tão comuns na população. Então, é muito fácil das pessoas não compreenderem ele, né? E aí falar, ai, que exagero, você é muito complicada, você não sei o quê, entendeu? Tá arranjando, você fica imaginando muita coisa. Então, tudo que eu tô falando tá relacionado à letra N e à letra F. E a pessoa, ela tá acostumada a ouvir isso das pessoas, às vezes desde que ela nasceu,
que ela tá ouvindo. Não, para de ficar vendo coisa onde não existe, enfim. E aí ela pode se fechar um pouco, como uma pessoa tenta mostrar para ela uma coisa mais concreta. Tipo, fulana, não, ó, você tá exagerando. Cara, nunca ninguém me entende mesmo. Então, é muito interessante quando a própria pessoa do temperamento, ela se coloca essa questão. Tipo, fulana, você tem uma tendência a extrapolar, a pensar mais coisa do que de verdade aquilo existe, de que verdade existe, enfim. Ou, quem não é desse temperamento, jogar a pergunta para a pessoa, em vez de taxar o fulano, sabe o que é? Você tá fora da realidade por causa disso, disso, disso. Você joga lá um tijolo nela, né? Para quem não é do temperamento, você fala, fulana, por que você acha que a pessoa pensou isso de você? Da onde veio essa impressão? Não, é porque ela olhou para mim uma vez desse jeito, depois ela usou aquela palavra. Não, mas por que você acha que essa palavra... Então, uma forma de ajudar essas pessoas, né, quando elas estão, enfim, sofrendo com dificuldades em relacionamentos, assim, às vezes você vê que ela está exagerando, ir diminuindo aquilo para questões menores, para ajudar ela a refletir e chegar à conclusão que não é para tanto, né, eu exagerei aqui, né, então é uma ideia. Outra forma de lidar melhor com esse temperamento, aprender a colocar limites emocionais, né? Então saber até onde ajudar os outros e onde eu preciso me resguardar, que aquilo vai começar a me fazer mal. Ter práticas para equilíbrio emocional. Então o que é isso, né? Descobrir quais as melhores práticas para você, né? Sabendo que quando você é uma pessoa que sente muito, isso vai te boicotar, né? Então, sei lá, você tem uma reunião importante de trabalho, aí você tá triste porque a tua amiga ligou e falou, você é chata, deixa eu passar, sei lá, falou alguma coisa, e aquilo vai te atrapalhar na reunião, né? Então, N situações, né, que uma pessoa que sente mais pode se ver ali refém do sentimento. Não ter força, né, para fazer as coisas. Então, uma forma de melhorar isso é a pessoa descobrir quais as melhores formas que eu tenho de me reequilibrar emocionalmente. Pode ser escrever, conversar com alguém, pode ser pintar um quadro. Às vezes as pessoas desse temperamento são mais artistas. Muitas vezes ajudar alguém, vai num projeto social, que também, como é um temperamento muito idealista, vai num asilo, uma amiga que você vê que está sofrendo, combina de ouvir, de encontrar com ela, porque isso vai te dar uma alegria, sabe, de poder estar ajudando e vai te trazer de volta ali para uma equanimidade que às vezes você não está conseguindo, né? Você está lá com os sentimentos te boicotando. Enfim, hobbies também, de modo geral, que você já viu que te tiram um pouco o foco daquele sentimento, que você pensa em outras coisas. Outra forma de lidar melhor, né, é celebrar pequenas vitórias. Então, esse temperamento, nas pessoas mais sensíveis, geralmente a autoestima é abalada mais facilmente, né, porque a pessoa é mais preocupada com os outros e quando ela vê que não se adequou, que o outro não gostou, aquilo abala a autoestima dela, né? Diferente de outros temperamentos que são mais assim independentes. Então, não sei, quando a minha autoestima estiver meio abalada, não, peraí, tudo bem, tô com essa ideia aqui na minha cabeça, que todo mundo me odeia, que tudo que eu faço dá errado, que eu sou uma fraude, enfim. Tenta procurar pequenas vitórias, né? Então, mas aquilo lá que eu fiz foi legal, né? Aquele projeto que eu criei, aquela pessoa eu ajudei aquela pessoa. Ou todo mundo me fala sempre esse elogio, parece uma coisa boba de autoajuda, gente, mas para esse temperamento, que é um temperamento que sofre, tá? Porque por causa dessas duas questões, de pensar muito e de sentir muito e de se preocupar muito com as pessoas. Então, ele precisa, não é fórmula barata de autoajuda, não. Você precisa puxar da memória e conversar com você mesmo. Você está exagerando. E lembrar pequenas vitórias, né, pequenas conquistas, coisas que você já orgulhou ao longo da vida. Bom, outra forma de lidar melhor é desenvolver habilidades de comunicação assertiva, aprender a falar do que sente, mas sem dramatizar ou fugir de conversas difíceis, né, não cair para um lado nem para o outro. Então, ser mais assertivo, pensar que a maioria das pessoas não tem esse temperamento. Então, às vezes vai começar a falar e a pessoa vai, tá falando demais, nem entende o que você tá falando. Então, às vezes, com a maioria das pessoas, é interessante treinar essa comunicação mais direta, né? Assim, pensa antes, que tô querendo falar isso, mas por quê? X, Y, Z. Então, isso também é uma coisa que pode ajudar. Outra coisa que eu pensei foi aceitar a própria sensibilidade como uma força e não como uma fraqueza. Ver que isso tem coisas boas, né? Que me ajudam a
me posicionar na vida, ajudar os outros, atingir minhas metas. Mais algumas coisinhas que eu acho interessante de comentar aqui com vocês. Outras questões mais típicas desse temperamento, né? Como eu falava, o tempo mais próprio dos idealistas é o futuro. Então, eles estão sempre com o pezinho lá, né? E já pensando no que vai acontecer. É difícil eles estarem no momento presente. Isso, Regina, a dificuldade de dizer não, né? Faz parte dessa personalidade total, que está dentro dessa comunicação assertiva que eu estava falando, né? Tipo, a pessoa, ela quer agradar todo mundo. Então, isso pode ter várias repercussões, né? A pessoa que vai se sobrecarregando, porque uma pessoa pede uma ajuda, a outra pessoa pede, e quando você vê, você não está dando conta dos seus compromissos, porque você não sabe, a pessoa não é que ela não sabe, ela até sabe. Digamos, entre todos os temperamentos, esse é o tipo que melhor vai saber dizer não de uma forma legal, que os outros não vão ficar chateados. Porém, ele não quer dizer não. Essa que é a questão desse temperamento. Porque ele não quer deixar ninguém triste, ele não quer decepcionar, ele não quer deixar de ajudar os outros. Então, a dificuldade de dizer não é mais por querer realmente não querer dizer não do que por não saber dizer não, né? Então, por isso, até porque uma outra característica desse temperamento, falei aqui, falei do tempo, né, que é o futuro, mas outra característica é o tipo de intelecto. Tem 4 tipos de intelectos e todos nós temos os 4, mas cada um tem eles uma determinada ordem, de acordo com as tendências naturais. Esse temperamento é a maior inteligência, né, natural diplomática. Então, daquela pessoa que sabe ler pessoas e falar da melhor forma com cada pessoa. Então, inteligência política, né, enfim, carismática. Então, provavelmente você vai saber como dizer não, né? Isso você vai saber de uma forma elegante, de uma forma que não desmotive o outro. Mas muitas vezes você não vai querer, né? Porque você prefere se sacrificar, provavelmente, do que dizer não para outra pessoa. Que mais? Inteligência, tempo, comunicação, a tendência a ser uma comunicação mais abstrata, uma comunicação mais assim metafórica, sabe? De você dar exemplos assim de histórias e, enfim, em vez de falar uma coisa concreta, né? Então, isso é assim, né? A pessoa que usa analogias para falar, enfim, e aí no fundo acaba sendo uma comunicação mais rica. Só que às vezes também mais difícil de entender para quem tem uma comunicação mais concreta, né? A maioria da população tem uma comunicação mais concreta. Então, nem sempre, principalmente se é uma pessoa que tem uma maior inclinação ao S, que é a de sensação, né, do MBTI, e ao T, que é o do pensamento, né? Então, a maior dificuldade de comunicação dos idealistas, das pessoas que têm o N e o F do MBTI, é com quem tem o S e o T, que são as letras do meio inversas, tá? Isso acontece para todo mundo, tá, gente? Sempre a tua maior dificuldade de comunicação vai ser quem tem as letras do meio do MBTI, lembra que são 4 letras, né? E, N, F, J, I, S, T, P. Então, essas 2 letras sempre vão ser, quem tem elas invertidas, né? Tipo N, F e S, T, vai ser o maior ruído aí, né? Que uma pessoa, o ST vai levar o pé da letra, mas como esse temperamento eles são os melhores em se adequar aos demais, mesmo com esses que vão ter uma dificuldade natural maior, os idealistas vão conseguir, né? Assim, se adequar ali. E a Regina tá falando, eu sempre falo, vou te contar uma historinha, típico dos idealistas, né? Eles adoram contar histórias, enfim, comparar com coisas elevadas. É muito legal, um temperamento muito artista esse aqui. Então, o que mais, gente? A autoestima dos idealistas está muito voltada a ajudar os demais. Então, para a pessoa gostar dela mesma, ela, tipo assim, cara, eu sou uma pessoa legal, sabe assim? Ela precisa saber que ela está ajudando os outros. Se alguém você quer acabar com o idealista, você vira para ele e fala assim, cara, você é muito egoísta, você só pensa em você, acabou com ele, sabe? Assim, porque a autoestima está muito ligada a ser uma pessoa que... Ele até pode ser egoísta, mas ele às vezes não tem noção disso. Ele não enxerga o mundo desse jeito. E mais vale, você vai conseguir motivar mais ele se você vai ir pelo lado contrário. Às vezes ele até é uma pessoa egoísta,
mas você vira e fala assim, fulano, você que tem uma capacidade tão grande de ajudar os demais, né? Você é uma pessoa muito empática, você é uma pessoa que capta os sentimentos, por que você está tendo esse comportamento mais autocentrado? Não combina com você, entende? Assim, enfim, e aí provavelmente você vai conseguir motivar muito mais ele do que qualquer outro argumento que não envolver pessoas ali, né? Também eles têm uma questão muito, muito forte que é da autenticidade. É isso aí. A Maria tá falando aqui, é verdade, não suporto ser chamada assim, parece que estão me falando o pior palavrão. Isso é muito... Isso não acontece com outros temperamentos, tá, gente? Não sei, tem temperamento que você fala, nossa, como você é covarde, ou como você é incompetente, aí isso você acaba com a autoestima dele. A questão muito importante é a questão da autenticidade. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que, sei lá, na adolescência aparecem com um cabelo azul na ponta, assim, ou sei lá, todo mundo tem uma roupa específica e a pessoa vai lá com a roupa diferente. É bem comum que seja um idealista, tá? Porque, tô generalizando, tá, gente? Tem gente de tudo que é tipo, mas esse temperamento, né, pessoas que têm uma maior inclinação à intuição, né, o N e o F, né, também mais o sentimento, eles, para eles confiarem neles mesmos, para o autoconceito deles, autoimagem, estar bem, eles precisam saber-se autênticos, né? E não só para eles, mas para o mundo, né? Eles querem, por quê? Para eles, esse temperamento, ele é muito idealista, né? Como o nome diz. Ele acredita muito que cada pessoa tem um propósito maior de existir, né? E cada um deve cumprir essa missão no mundo, assim, da forma que só ele pode. Então, para ele, a autenticidade é quase que, assim, é uma obrigação moral de todo ser humano, né? Se você não está sendo quem você está vendendo a sua alma, tipo... Então, muitas vezes eles se vestem até dessa forma, ou eles falam de forma diferente, para mostrar, tipo assim, fulano, você pode ser, não só porque eles querem demonstrar essa autenticidade, às vezes nem é consciente, como eles querem ajudar que todas as pessoas sejam elas mesmas. Olha que bonito o que está por trás, que às vezes nem eles percebem. Porque essa importância que eles dão para a autenticidade não é só em relação a eles mesmos, né? É em relação a todo mundo. Então, se eu me visto de uma forma muito autêntica, diferente das pessoas, né? Ou falo de uma forma diferente, eu estou dizendo indiretamente para os outros, fulano, você pode ser quem você é. Não tem problema, você não vai ser julgado, seja quem você é. E seja feliz, né? Que essa também é uma grande questão para os idealistas. Eles querem dar sentido, eles querem dar propósito, eles querem dar alegria, felicidade à humanidade, né? Eles têm esse chip dentro deles que é como se, fulano, você tem essa missão de trazer sentido e vida ao mundo, né? Alma, né? Por isso que eu coloquei lá no... Foi difícil fazer aquele carrossel, gente, porque que eu coloquei aqui no Instagram para vocês, porque imagina, eu queria resumir, né? Então eu peguei as questões principais aí de cada temperamento e uma característica que diz muito sobre os idealistas é esse ser alma do mundo, né? A pessoa numa família ou num trabalho, num relacionamento, ela vai estar ligada ali de dar um sentido maior, né? De dar uma alegria de viver, né? E assim, e uma outra coisa ligada a isso é conseguir catalisar, né? Todo mundo ali, unir todo mundo e tirar o que cada um tem de melhor, né? Isso também é uma coisa muito... É um talento natural que os idealistas têm, né? Então, ele olha para a pessoa e ele identifica assim, ô fulano, pode ser uma pessoa totalmente diferente dele, tá? Não precisa ser outro idealista, não, né? E ele fala, não, essa pessoa aqui, ela é mais estourada, ela é mais briguenta, mas ela é muito boa de fazer as coisas acontecerem, ela sossega, né? Ela acalma quando ela tem uma tarefa de maior responsabilidade, aí ela fica mais serena. Então, enfim, eles sabem extrair o que cada um tem de melhor, né? E mostrar isso para o mundo. Então, isso também é uma força natural que os idealistas têm. E, enfim, teriam várias outras coisas para falar. Como eu falei, eu não vou esgotar o tema aqui, porque realmente daria para escrever um livro só sobre os idealistas. E é isso, gente. Então, por hoje é mais ou menos isso que eu queria falar. Desculpa se eu falei um pouco rápido. Para quem entrou depois, eu vou tentar deixar gravado aqui. É a minha primeira live, eu não tinha Instagram. Eu
não tinha, né, nem de postar conteúdo, nem de seguir ninguém, né? Então eu tenho faz um mês mais ou menos, então é tudo novidade pra mim. E até live, assim, eu nunca tinha participado muito de lives, assim, pra, enfim, saber como esse negócio funciona, né? Então me atropelei um pouco aí. Mas as próximas serão melhores, porque eu já vou ter muita experiência. E eu queria declarar o meu grande amor, né? Eu tenho um grande amor a todos os tipos e todos os temperamentos, né? Eu queria dizer que esse temperamento, gente, nossa, eu aprendo muito com todos, né? Mas vou falar que o meu temperamento é do racional, né? É NTP. E os NFs, eu sempre recorro a eles, assim, me ajuda. Como que eu falo? Como que eu me expresso, né? A minha irmã mais velha é INFP. E ela sempre foi a pessoa assim, Cláudia, me ajuda aqui. Como que eu peço isso para meus pais, né? Eu ia lá pedir uma coisa, sei lá, posso viajar para não sei o quê? Eles, não. Né? Aí eu, Cláudia, vai lá, pede. Aí ela ia lá, conseguia, né? Ou me dá uma dica, o que eu falo para eles deixarem? E ela me dava uma dica. Então, de fato, gente, essa inteligência diplomática, esse coração, né, gigante para o mundo, e a pessoa que se coloca no lugar dos demais. Então, assim, eu queria dizer, poderia ficar aqui uma hora falando, mas queria demonstrar minha imensa admiração, né, por todas as pessoas desse temperamento e dizer que vou continuar postando aqui, tá? Eu fui influenciada para tocar nesse tema por causa dos comentários ali do post que eu coloquei dos temperamentos. Então, se vocês quiserem comentar, pedir mais coisas, eu vou produzir mais conteúdo em cima do que vocês quiserem. E é isso. Tchau, gente. Beijo.